Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a virada do século, tá? Então, antes que acontecesse essa virada do século, nós precisamos de entender como estava o período regencial, o período do Império, as leis do Império, tá? E por conta destas leis, que essa virada do século ela começa de uma forma muito tumultuada, tá? Porque as previsões para o início de um novo século não foram muito pensadas. As leis elas foram impostas e simplesmente cumpra-se, sem pensar nas consequências destas leis, ok? Então, isso fez com que nós tivéssemos muitos problemas, tá? No início do novo século. Bom, então vamos lá atrás, né? Mostrando que Dom Pedro II ele deveria aguardar a sua maioridade até alcançar a idade exigida para tornar-se rei. Então, vocês veem aí na imagem, ele era ainda uma criança, tá? Então, por conta disso, foi necessário que outras pessoas governassem por ele, ok? E ele aguardou, então, a maioridade. Se bem que, um pouco mais tarde, poucos anos depois, ele vem declarar essa maioridade antes mesmo dos 18 anos, tá? Porque houve necessidade por conta das revoltas acirradas que estavam acontecendo no país nesse momento e por conta da forma com que essas pessoas, nesse período da regência, estavam governando, ok? Então, foi-se percebido que algumas coisas, como quando foi, por exemplo, uma regência una, não havia ninguém para observar o que estava fazendo aquela pessoa que estava tomando as decisões no nome do rei, tá? Então, por conta disso, foi necessário uma outra experiência, passando por uma regência trina e depois para uma regência permanente, tá? E aí sim as coisas foram seguindo o seu curso. Bom, então, nesse período regencial, a saída de Dom Pedro I do governo imperial representou uma nova fase para a história política brasileira, não tendo condições mínimas para assumir o trono nesse meio tempo. Os agentes políticos daquela época disputavam o poder entre si no chamado período regencial, que vai de 1831 a 1840. Então, eles disputavam aí este chamado, tá? Para que eles pudessem ser o regente. Mas aqueles primeiros, como eu disse, que estavam no poder, como a regência una, depois uma regência trina, não foram tão satisfatórios assim, até que se chegou à regência permanente. Bom, sendo fruto da Constituição de 1824, os grupos políticos existentes ficavam restritos aos grandes proprietários de terra. Então, vejam aí, quem tinha direito neste período eram os grandes proprietários de terra, comerciantes e algumas pequenas parcelas da classe média urbana. Em meio às reuniões e debates que aconteceriam para a organização da ordem regencial, temos o aparecimento de três grupos políticos mais importantes, que foram os liberais moderados, os liberais exaltados
e também os conservadores. Bom, os moderados, eles representavam os setores mais conservadores que defendiam irrestritamente o poder monárquico e a manutenção da estrutura política centralizada. Já os exaltados acreditavam que a ordem política deveria ser revisada no sentido de dar maior autonomia às províncias. Alguns outros integrantes deste mesmo grupo chegavam a cogitar a adoção do sistema republicano. E, por fim, haviam os restauradores que acreditavam no retorno de Dom Pedro I ao poder. Então, vocês veem aí pela imagem, neste momento, nós temos o Brasil com o nome de Estados Unidos do Brasil, tá? Então, aí está a imagem da Constituição, da primeira Constituição, e nós temos aí este documento, tá? A imagem deste documento, para que fique conhecida por vocês que nós também já fomos Estados Unidos, ok? Bom, com a morte de Dom Pedro I, o cenário político ele reduziu-se às agitações dos moderados e exaltados. Então, mesmo sendo transitória essa regência, acabou sendo marcado por vários levantes e rebeliões que evidenciavam a precária hegemonia dos estados brasileiros. Então, por conta disso, então, esse cenário político, tá? De agitações, mesmo que moderadas, foi exatamente porque aqueles que estavam no poder, que estavam na regência, tá? Eles não agiam de acordo com que a sociedade entendesse que aquilo estava em prol da sociedade brasileira. E aí, é claro, não é, que o povo se revoltou. Então, no ano de 1834, tentando aplacar o grande volume de revoltas, os liberais eles conseguiram aprovar um ato adicional de 1834. Então, na lei, né, na Constituição de 1834, eles fizeram aí um ato adicional que concedia maiores liberdades às províncias. E aí, cada uma das províncias poderia agir de acordo com as suas necessidades, ok? Outra medida muito importante foi o estabelecimento da Guarda Nacional, novo destacamento militar que deveria manter a ordem vigente, sendo controlada e integrada por membros da elite. A Guarda Nacional acabou tendo seu poder de fogo monitorado por grandes proprietários de terra que legitimavam o desmando e a exclusão social, política e econômica que marcaram tal contexto. Então, isso que nós vemos hoje, por exemplo, enquanto nós percebemos que a economia, são os grandes proprietários, hoje econômicos, né? Quem mandam ainda no governo, então isso não é de hoje, vem lá do tempo do Império, tá? Então, essa Guarda Nacional, ela vem sendo monitorada pelos grandes proprietários, aqueles donos, né, de grandes propriedades, que, como hoje, os detentores do dinheiro acham que mandam e desmandam na política, na economia e na sociedade de forma geral. Infelizmente, ainda é assim. Bom, então, entre as maiores revoltas da regência, podemos destacar a cabanagem, tá? A balaiada
a revolta dos malês, a sabinada e a guerra dos farrapos. Na maioria dos casos, todos estes eventos denunciavam a insatisfação geral para com o desmando e a miséria que tomavam toda a nação. Então, quando se passa fome, né, quando dói no estômago, a sociedade se une e se revolta. Então, aí, em cada uma das regiões, essas revoltas vai tendo aí um nome diferente por conta daqueles que fazem parte desta revolta. Vale destacar, entre os eventos, a participação exclusiva dos escravos na revolta dos malês e o papel das elites locais na organização da Guerra dos Farrapos. Aí nós temos um mapa com as principais revoltas deste período, de 1831 a 1840. Então, vocês vão perceber ali, começando lá do alto, a cabanagem, no Pará. Depois nós temos a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês em Salvador e, por fim, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, ok? Bom, seguindo então, nós temos que a forte instabilidade do período regencial acabou instigando o desenvolvimento de dois outros importantes eventos. O primeiro deles foi a aprovação da Lei Interpretativa do Ato Adicional de maio de 1840. Então, veja só que a retirada, a autonomia concedida às províncias. Então, aquele ato adicional que dava um maior direito e autonomia às províncias, agora em 1840 foi retirado. 2 meses depois, os exaltados conseguiram se aproveitar dos vários conflitos para que o golpe da maioridade antecedesse, como eu disse para vocês lá no início, tá? Então, a chegada de Dom Pedro II ao poder, colocando ao fim da regência. Então, eles antecipam esta maioridade e, ao invés da maioridade acontecer aos 18 anos de idade, ela vai acontecer mais ou menos aos 12 anos de idade, ok? Bom, então nós temos aí o ato adicional de 1834. Durante o período regencial, várias medidas foram tomadas com o intuito de se conter as rebeliões provinciais. Em 1831, o ministro Antônio Feijó propôs a criação da Guarda Nacional, que eram milícias organizadas com o intuito de conter os levantes que tomavam conta do país, tá? E aí nós vamos ter também um segundo momento, onde o ato adicional, as províncias poderiam formar suas próprias assembleias legislativas. Então, eles tiraram esse poder aí das províncias, mas elas poderiam formar a sua própria Assembleia Legislativa. Por meio de tal instituição, os representantes políticos locais controlariam a arrecadação de impostos e os gastos do poder local. Então, na verdade, eles não queriam dar poder para cada uma dessas províncias, porque era necessário controlar a arrecadação de cada uma das províncias para fazer com que isso voltasse para as mãos do império. Então, além de criarem lei, os membros desta Assembleia tinham autonomia para nomearem os funcionários do governo. Com o passar do tempo, esta última regalia se transformou em barganha política destinada à compra de votos. Então, nós começamos a votação
ainda neste momento, mas já essas votações já começam aí a ser compradas, a ser... Bom, deixa para lá, né? Bom, as leis abolicionistas. Na década de 1840, as rebeliões diplomáticas entre Brasil e Inglaterra estavam abaladas pela aprovação da tarifa Alves Branco. Então, esta tarifa Alves Branco, que antes era um acordo com a Inglaterra, de repente surge aí uma lei no Brasil, esta tarifa, tá? Que é um imposto de 1844, que ampliava as taxas alfandegárias cobradas sobre os produtos importados que chegassem ao país. No ano seguinte, os ingleses aprovam a Lei Bill Aberdeen. Tal lei autorizava as embarcações britânicas a confiscarem todo e qualquer navio que transportasse escravos. De tal modo, o comércio de escravos no Brasil ficava prejudicado. Então, no início, o Brasil acaba mexendo lá com a Inglaterra e, por fim, a própria Inglaterra toma suas providências e não deixa que os escravos cheguem mais ao Brasil, tá? Então, para aqueles que às vezes ficam pensando, se nós tivéssemos sido colonizados por ingleses e não por portugueses, nós seríamos tão independentes, tão autônomos com a nossa vida quanto os Estados Unidos, ou não, tá? Então, a minha resposta seria ou não, porque com a quantidade de matéria-prima que nós temos aqui, a Inglaterra não ia nos deixar em paz tão cedo. E como ela foi a última a fazer os acordos, né? A liberar as suas colônias, creio eu que nós estaríamos aí até bem pouco tempo sendo ainda colônia de ingleses, como aconteceu com outros países, tá? Na África e na Ásia. Bom, essa medida era mais uma das ações pelas quais os ingleses pressionavam o Brasil para que a escravidão chegasse ao fim no país. Mais do que questões de ordem humanitária, essa medida tinha por objetivo ampliar o mercado consumidor brasileiro ao converter progressivamente a grande maioria dos trabalhadores escravos em futuros consumidores das mercadorias britânicas. Então, no caso dos Estados Unidos, como eles não viam outra riqueza, tá? Como os ingleses não viam outra riqueza no país, e era um país bastante grande, é um país bastante grande, então transformá-los como consumidores seria mais importante. E aí ele acaba fazendo alguns acordos, né? Algumas questões aí acabam sobrando para nós e nos transformando também, nos instigando também a transformar em consumidores do mercado britânico. Por que isso? Porque os ingleses foram os primeiros a passar pela Revolução Industrial e, a partir desta Revolução Industrial, eles precisavam muito de um mercado consumidor, ok? Bom, seguindo então, fim do tráfego negreiro no Brasil. Então, o primeiro resultado de tal pressão acabou surgindo em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Está aí a figura do nosso grande Eusébio de Queiroz, proibiu
a chegada de embarcações negreiras no país. Em sentido prático, essa medida acabou sendo vista como a primeira lei abolicionista oficializada em território brasileiro. Com o passar do tempo, a diminuição de oferta de escravos acabou forçando vários senhores de terra a buscarem o uso da mão de obra assalariada de trabalhadores imigrantes. Então, temos aí a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, aprovada por Dom Pedro II, que proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Tem também a Lei de Terra, também de 1850, o tráfico interprovincial. Bom, apesar desta primeira conquista, o tráfico interno de escravos ainda fez com que muitas das lavouras do país fossem sustentadas pela força de trabalho do escravo. Contudo, o preço de um escravo se tornava cada vez mais elevado, inviabilizando economicamente a sustentação de tal prática. Com isso, a aprovação de outras leis abolicionistas ficaria facilitada na medida em que a própria elite econômica nacional passasse não mais depender exclusivamente da exploração dos escravos, ok? No ano de 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre. É uma grande mentira esta lei, porque é até comemorada no dia 28 de setembro, tá? Então, nós temos aí uma mamãezinha escrava, né, com seu bebê. Então, essa lei estipulou que todos os filhos de escravo que nascessem após o ano de publicação daquela lei fossem considerados libertos. Só que a criança tinha que permanecer ao lado da mãe. Claro, que mãe que ia tirar essa criança de perto dela simplesmente porque ela nasceu livre, né? Não que isso seja simples. Mas a grande verdade é que, como a criança permanecia ali ao lado da mãe, a criança acabava servindo também os seus donos. Mas, a partir daquele momento, integrantes da classe média urbana passaram a se organizar em favor do fim definitivo da escravidão, tá? Então, percebendo tudo isso, não é? Essas pessoas acabam se organizando e, em 1880, a criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão estipulou um novo passo. Logo em seguida, a Confederação Abolicionista apareceu com outro movimento a favor da mesma causa. Bom, então vão surgindo aí pessoas, né, a favor desta abolição da escravatura. Até porque aqueles escravos revoltosos que fugiam e eram capturados, olham aí na imagem, né? Que situação, que imagem degradante, porque eles eram capturados, humilhados da pior forma possível e torturados. Então, ao longo deste período, as discussões sobre o abolicionismo ganharam maior intensidade. Alguns militantes, além de mostrarem a escravidão como um ato irracional e desumano, também argumentavam que a hegemonia do trabalho assalariado seria indispensável para que a economia do país se modernizasse. Outros abolicionistas mais exaltados defendiam a organização de fugas e rebeliões de escravos. Outra lei que também veio muito tarde era a Lei do Sexagenário, em 1885. Vejam aí a imagem de um
idoso, sexagenário, a partir do momento que faz 60 anos, né? No meu caso, eu seria liberta daqui a alguns meses, tá? Porque já estou com 59, então estava pertinho de ser liberta. Mas, naquele tempo, com trabalhos muito duros, muito difíceis, debaixo de sol e chuva, a imagem, o corpo, né, do cidadão não aguentava muito, então aparentemente ele estava muito mais velho do que nós vemos hoje, tá? Então as condições desumanas com que eles eram tratados fazia com que aos 60 anos, de fato, eles não tivessem mais condição nenhuma ou muito pouca de enfrentar as atividades que eram pertinentes aos escravos. E aí o que era pior ainda, era a partir de um tempo em que ele necessitava, na verdade, de ser cuidado. E ao invés de ser cuidado, ele era posto em liberdade. E aí, como é que ele fazia? Como ele se sustentava? Tá? Então, tá aí uma coisa de se pensar. Então, em 1885, a lei de sexagenário determinou que os escravos maiores de 60 anos fossem imediatamente libertados. Na época, a lei foi intensamente criticada, pois existiam poucos negros em idade avançada, subordinados a condições de trabalhos assoladoras. Poucos escravos chegavam a viver tanto tempo. Naquele tempo, 60 era tanto tempo. Hoje eu penso que é um tempo muito. Bom, além disso, a liberdade desses escravos apresentava um ganho para os proprietários que não lucravam com a exploração da força de trabalho de um escravo idoso. Então, como eu disse para vocês, como é que iam cuidar desta pessoa? Aí, como esta pessoa para eles só dava despesa, era melhor libertar-se. É incrível, né? Bom, e finalmente nós temos aí a nossa princesa Isabel, a Redentora, primeira senadora do Brasil, e à frente de seu tempo financiava a alforria de escravos com seu próprio dinheiro antes mesmo de assinar a Lei Áurea em 1888. A princesa Isabel, que não era muito feliz no seu casamento por conta de seu esposo, que vivia fazendo e participando de falcatruas, então a maneira com que ela se sentisse um pouco melhor, né, era então olhando um pouquinho para o próximo. Então, somente em 88, quando a princesa Isabel assumiu o trono na condição de regentes, os abolicionistas conseguiram aprovar o decreto que dava fim à escravidão no Brasil. Apesar de conceder a libertação para milhares, a chamada Lei Áurea, não tratou de pensar ou garantir a inserção dos negros libertos na sociedade brasileira. Como eu disse lá no início do nosso vídeo, né? As confusões que nós vamos passar no início do século XX, tá? Serão por conta dessa falta de planejamento por conta da Lei Áurea, tá? Então, deste modo, a abolição não trouxe transformações significativas na vida desta parcela de população. Por que não trouxe? Foi assinada uma lei, mas não foi pensado
o que será da vida deste cidadão a partir de agora. Ele deixa de ser escravo, mas ele vai ingressar num trabalho. Onde será esse trabalho? Como será que ele vai ganhar, que ele vai receber? Como é que ele vai se sustentar? Então, acontece aí a assinatura da lei em 88, em 89, então já acontece com esta abolição dos escravos, e aí nós temos pouco tempo depois o início do século, onde todas essas pessoas estão soltas na rua, sem trabalho, sem condição de subsistência, vivendo a partir, muitos deles, do roubo, tá? E aí tá feito a miséria no nosso país, ok? Não tendo condição de subsistir, eles vão vão ser formadas aí as primeiras favelas do Rio de Janeiro, porque estas pessoas vão se aglomerando na periferia da cidade. Por que na periferia da cidade? Porque na cidade em si não tem lugar para elas, não tem casa para elas, não tem trabalho para elas. Então elas vão se aglomerando nas periferias e vão aí surgindo as primeiras favelas, tá? E aí, por conta disso, por conta da falta de planejamento deste momento, muitos se tornam, sim, ladrões, assassinos e tudo mais, tá? Mas não podemos generalizar a coisa. Alguns deles se adaptavam a novos trabalhos, tá? E isso que aconteceu não foi de forma nenhuma culpa deles. Os escravos. Primeiro porque não haviam, no Brasil, não haviam os escravos. Eles foram escravizados. E nunca, em momento algum, foi pensado neste ser como um cidadão. Ok? Bom, então ficamos por aqui. Eu espero que tenha contribuído, tá, para o seu crescimento. Deixo algumas atividades para vocês na nossa sala e até mais.